Pessoal, Felipe Assunção, auditor do Tribunal de Contas do Estado de Minas. E hoje eu estou aqui para conversar sobre auditoria financeira, mais especificamente relatório de auditoria. Pessoal, antes até de começar a falar, né? Relatório de auditoria é a ferramenta que o auditor tem para abrir o canal de comunicação com o usuário. Então a gente faz a auditoria financeira inteira, sempre pensando que o objetivo é que admitir opinião para o usuário e falar com ele se ele pode ou não usar livremente aquelas demonstrações contábeis ou informações contábeis financeiras para sustentar as decisões dele, né? Se aquelas informações têm distorção relevante ou não. E na medida que a gente avança no trabalho, tudo que a gente vai fazendo tem você consegue ver, sentir que você está fazendo aquele trabalho para passar essa mensagem para o usuário. Na hora que a gente calcula a materialidade, eu estou calculando a materialidade para ver qual vai ser o número que vai me ajudar a tomar uma decisão, se aquele número, se uma distorção ou se uma limitação do escopo deve ser comunicado ou não para o usuário, né? Então, o nosso trabalho ele é basicamente para aumentar a credibilidade que esse usuário vai ter em demonstrações contábeis. Então, a gente está aqui para abrir esse canal de comunicação com ele e falar. E para abrir esse canal de comunicação, a gente tem um relatório de auditoria. E esse relatório de auditoria, ele tem hoje o formato dado pelas normas, né, pelas NBCTAs, as ISAs, do grupo 700. Então a gente começa o estudo do relatório de auditoria, a forma como ele é estruturado hoje, pela própria estrutura da norma 700, né? E essa estrutura é o que é dado para a gente aqui. Vou só conferir aqui. Não, tá. É o que é dado para a gente aqui. Então, depois vou mostrar exemplos, né, práticos. Mas relatório de auditoria, basicamente, a gente vai começar pela opinião. A gente vai ter a base para aquela opinião, né? E o mais importante aqui é isso, gente. A mensagem que eu quero passar para o usuário é a resposta direta para a primeira pergunta que ele vai me fazer. Poxa, Felipe, você foi para auditar a demonstração contábil da entidade. Eu vou usar essa demonstração para tomar alguma decisão em cima dela. Se fosse lá no setor privado, eu vou usar essa informação dessa entidade para investir, vender minha posição, manter minha posição em determinada empresa. Aqui no setor público, por exemplo, as demonstrações contábeis elas vão subsidiar, às vezes, o parecer prévio que a gente emite sobre contas de governo, né? Então, a decisão ali que a gente pode colocar, a sugestão no parecer prévio seria pela aprovação de contas, reprovação, aprovação com ressalvas. Isso tudo são decisões que os usuários podem ter. E essas decisões vão ser embasadas nas demonstrações contábeis e no fato dessas demonstrações contábeis refletirem ou não de maneira adequada a realidade dos fatos que ocorreram naquela entidade. Então, o nosso papel como auditores é entrar justamente nesse aspecto. Será que as demonstrações refletem de maneira adequada todas as transações econômicas que aconteceram no âmbito daquela entidade? A primeira pergunta que o usuário vai me fazer é essa: Felipe, eu posso confiar nos números? Então, a primeira coisa que ele vai ter que ver no meu relatório é a resposta para essa pergunta. Eu costumo brincar que normalmente logo no primeiro subtítulo ele já tem essa resposta. Quando a gente vai quando ele lê lá a opinião, ele sabe que o auditor fez os exames e não achou distorção relevante nenhuma, não teve limitação de escopo, ou seja, é uma opinião limpa, né? Então, só de ler o primeiro subtítulo, teoricamente, um usuário bem instruído já deveria saber o que, que é a mensagem que o auditor vai passar para ele. Então, nós temos essa mensagem principal, né, que vem da opinião e da base da opinião. A gente tem parágrafos principais assuntos de auditoria, a gente vai falar mais dele, basicamente um parágrafo mais recente que a gente tem nessa estrutura de relatório, e é basicamente um lugar onde o auditor vai ter um espaço de fala para coisas que deram trabalho para ele, mas que não necessariamente foram distorções ou omissões ou limitações de escopo que ele encontrou, até porque se tivesse encontrado elas deveriam estar aqui, né, na opinião e na base da opinião, e não em principais assuntos de auditoria.
ênfase em outros assuntos, né? Alguns mecanismos para a gente chamar a atenção do usuário para coisas que estão ou não estão ali nas demonstrações contábeis. A responsabilidade do auditor para outras informações que compõem as demonstrações. Responsabilidade pela elaboração de demonstrações contábeis, responsabilidade do auditor. Isso aqui é um relatório de auditoria estruturalmente que a gente tem hoje. É isso que a gente vai achar no setor público, a nível nacional, internacional, é isso que a gente vai achar no setor privado. Depois eu vou mostrar alguns exemplos aqui procurando na hora para vocês verem. Mas é basicamente um relatório bem objetivo, cujo objetivo principal é responder a pergunta para o usuário. Existe ou não existe situação relevante aqui nessa demonstração? Certo? Então, dando prosseguimento aqui, é, essa estrutura básica do relatório ela vai estar presente na NBCTA 700. Eu gosto, ou a ISA 700, né? Eu gosto de falar que ela é a auditoria no varejo, a auditoria commodity. Por quê? Normalmente, o relatório estruturado com base na ISA 700, ou NBCTA 700, que inclusive tem um modelo ali no apêndice da norma, acho que a gente pode até mostrar aqui na ISA 700, NBCTA 700, a gente vai ter apêndice aqui com um modelo de relatório de auditoria, incluindo principais assuntos. Tá meio rabiscadinho aqui, que não fizeram a versão consolidada, mas é que apêndice exemplos de relatório do auditor. Então, temos alguns exemplos de redações aqui, ok? É, Só que o que acontece? O que que eu chamo da auditoria do varejo, né? Quando eu estou auditando uma demonstração, que ela é de propósitos gerais, ou seja, ela não é elaborada para o investidor X, credor Y, para o usuário W. Ela é elaborada para uma ampla gama de usuários. Normalmente, pessoal, essa ampla gama de usuários ela já é definida na própria estrutura conceitual da norma. Então, se eu estou lá no setor privado, o pessoal elabora com base em FRS, CPCs, demonstrações contábeis, né? De acordo com a estrutura conceitual, quem são os usuários das demonstrações? Investidores e credores. Então, aquelas demonstrações são elaboradas para investidores e credores em geral. E no setor público, na nossa estrutura conceitual lá, quem são? Aí é todo mundo, né? A sociedade como um todo, os órgãos de controle, acadêmicos, a nossa estrutura do setor público ela é mais ampla, né? É, Então, eu estou elaborando as demonstrações com base que são de propósito geral e elas são elaboradas com base em normas de apresentação adequada. O que que é uma norma de apresentação adequada, gente? Só para revisar. É aquela norma que, na verdade, eu vou ter os comandos ali da norma, mas o intuito da norma não é que eu siga os comandos à risca para gerar a demonstração, não é um fill in the blanks. Essas normas elas me dão duas liberdades ou dois poderes discricionários lá. Com poderes vem responsabilidades, né? O primeiro poder é o seguinte, que é até mais tranquilo. Eu posso fazer mais que a norma, posso divulgar mais, sempre que eu achar que isso enriqueça a informação para o usuário. E tem um outro poder que a própria norma fala que só pode ser usado em raras exceções, que é se eu achar que seguindo a norma eu vou gerar uma informação contábil enganosa para o usuário, eu posso desviar daquela norma justificadamente, né, nos nossos aplicativos, evidenciando muito bem, e aplicar uma outra que eu acho que gera uma informação mais rica para o usuário. Exemplos, na prática, igual falou, é raras situações, hoje eu não vejo muitas situações. Me deparei recentemente com uma coisa que eu não conhecia muito, né? A gente tem uma norma que é equivalente lá do CP133, benefícios empregados, que fala sobre a mensuração de passivo atuarial ou provisão matemática, né, chamado. Em um trabalho que eu fiz com a participação dos atuários do tribunal, a gente chegou num ponto que a norma contábil ela fala que esse passivo atuarial ele só pode ser mensurado pelo, se não me engano, é CUP, custo unitário projetado, alguma coisa desse sentido. E só que a legislação da Secretaria de Previdência deixava outros 3 métodos. A norma contábil só permitia um, só que a Secretaria da Previdência permitia 4. E o pessoal foi me explicar que
E, dentre esses métodos, existem alguns que refletem melhor a base de beneficiários do setor público. Então, sim, poderia ser essa uma rara exceção de talvez usar um método fora da norma contábil para refletir melhor a realidade econômica ali de um plano de benefícios. Não vou nem me adentrar muito, não é tanto minha especialidade, mas poderia ser uma, um caso. Outro caso que eu lembro lá no setor privado, o nosso CPC 34, que falava de mineração, ele, apesar de ter sido traduzido, ele foi tirado ali. A gente vê que tem um buraquinho entre o 33, né, benefícios empregados, e o 35, demonstrações separadas. E hoje, quem tem mineração acaba aplicando um mix ali de CPC 4 intangível para validar os direitos, né? Tem também a orientação, ou a ICPC que fala de concessões, o pessoal também aplica sobre os direitos de lavra ali. E toda a parte da planta ali da mineração aplica o 27, que é o de mobilizado. Então, assim, faz uma analogia, enquanto o equivalente europeu do CP74, que é o IFRS 6, está válido lá na Europa, tranquilamente, é bem parecido com a norma americana também. Então, assim, isso é uma norma contábil de apresentação adequada. Ela prima pela apresentação justa e verdadeira, né? Para passar aquele true and fair view do patrimônio, do desempenho, da posição financeira e dos fluxos de caixa da entidade. E se tiver que atropelar a norma em raras exceções, ela permite, mas aí é julgamento do contador, né? E se tiver que colocar coisa a mais também, ela também permite a julgamento do contador. E o contrário da norma de apresentação adequada é a norma de conformidade. E aí qual que é a diferença das duas? A norma de conformidade não tem nenhuma dessas duas liberdades a mais. Então é literalmente aquele fim de blank, você tem que fazer daquele jeito ali, ok? Quando a gente está falando, então, eu tenho a demonstração de propósito geral e eu tenho a demonstração de propósito especial. De propósito especial é quando eu faço a demonstração direcionada para um usuário específico. Beleza? Quando a gente está auditando uma demonstração de propósito geral, que é elaborada com base numa norma de apresentação adequada, é o que a gente vai achar de modelagem lá na IBCTA 700. Ela é a nossa auditoria varejo geral, né? O caso mais comum são esses. IFRE, CPC são desse tipo, né? Propósito geral e de apresentação adequada. A nossa IBCTSP, as IPSAS, né? Lá do setor público internacional também são nesse varejo, digamos assim. Então a IBCTA 700 é bem aplicável na maioria dos trabalhos que a gente vai ter. Agora, se eu estiver falando de emissão de uma opinião sobre uma demonstração contábil completa, porém de propósito especial, aí eu já tenho que ir lá para a norma 800, porque eu vou ter algumas mudanças de formato do relatório, mas é mais no sentido de inclusão de algumas informações para falar que essas demonstrações, para eu falar no meu relatório de auditoria que as demonstrações que estão sendo apresentadas, elas servem basicamente para um usuário específico, qualquer outro usuário que pegar ali para ler, pode tirar a informação, mas aquela demonstração não é para servir para ele. Basicamente a gente coloca isso, normalmente é uma ênfase, se eu não me engano, ou outros assuntos, eu não lembro, depende, se não me engano, eu acho que até uma ênfase, porque normalmente a gente já cita isso na base de elaboração das demonstrações que ela é de propósito especial. Então, e a NBCTA 805 ela lida com os dois casos, é, demonstração de propósito geral, especial, só que agora eu não estou auditando a demonstração contábil inteira, eu estou auditando só um pedaço dela. Para a gente no setor público ela é bem útil, né? Porque aqui frequentemente a gente não tem viabilidade para auditar um conjunto completo de demonstrações contábeis de um ente público, dependendo da magnitude dele e do tanto que ele pode dar trabalho para a gente na auditoria, né? Por conta dos riscos significativos. Então, é bem comum a gente auditar linhas, elementos do balanço, do balanço, não, desculpa, das demonstrações, né? Algumas linhas específicas e emitir opinião sobre elas. Isso é bem comum aqui no setor público. É muito difícil a gente achar um órgão de controle a nível nacional
que consegue fazer uma auditoria do conjunto completo de demonstrações, por exemplo, do estado, de uma capital ou de um município. Depende muito da entidade, mas é muito difícil encontrar esse caso aqui. Então, quando eu estou emitindo opinião só sobre um elemento, um quadro, uma conta, aí se aplica algumas adaptações que vêm no IBCTA 805, tranquilo? Mas, Felipe, você falou de normas de apresentação adequada, normas de conformidade. O que que muda na nossa vida como auditor? Mas, basicamente, gente, quando eu tenho uma norma de apresentação de estrutura adequada, muda uma frase, na verdade uma palavra na hora que a gente está dando opinião. Quando eu estou dando opinião em cima de uma norma de estrutura adequada, fica bem que aquela opinião padrão que a gente vê em quase todos os relatórios de auditoria, né? Qual que é a opinião padrão lá do auditor? Começa lá o primeiro parágrafo falando o que examinou, né? Examinamos as demonstrações contábeis consolidadas da entidade XYZ para o exercício fim de 31 de dezembro de 2025, as quais compreendem balanço patrimonial, DVP ou DR, né, dependendo, DVP público, DR no privado, DFC, DMPL e DVA, mais puxado para o privado também. Aqui a gente tem balanço orçamentário, balanço financeiro, notas explicativas, incluindo as políticas contábeis. O primeiro parágrafo fala o que eu auditei. Aí vem no segundo parágrafo. Em nossa opinião, as demonstrações acima referidas apresentam adequadamente em todos os aspectos relevantes, né, dentro da materialidade ali, a posição patrimonial, financeira, desempenho, os fluxos de caixa da entidade, o orçamento, quando é no setor público. Isso aí é uma opinião, ou seja, eu não estou falando que está tudo em conformidade. Ó, apresenta adequadamente em todos os aspectos relevantes, né, as posições lá, patrimônio, financeiro, tudo da entidade, de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicada. Ou seja, as normas contábeis, as práticas contábeis brasileiras, IFRS, IPSAS. Então a gente fala assim. Agora, quando é estrutura de conformidade, a gente simplesmente fala, nossa opinião, as demonstrações foram elaboradas, né, em todos os aspectos relevantes para a maternidade, de acordo com norma tal, marco legal tal. Então, não é apresentado adequadamente. Porque o objetivo da de conformidade não é apresentar adequadamente, é fazer exatamente conforme a norma. Já na norma de apresentação adequada, muito mais importante que eu seguir a norma é eu passar o true em fair view da posição patrimonial, financeira, desempenho, fluxo de caixa para o usuário. É basicamente isso. Isso, se eu pegar os modelos errados das normas e aplicar para fazer os relatórios de auditoria, provável que ninguém me pegue fazendo isso. Mas para um auditor atento, na hora que você vai ler um relatório, você sabe quando. Isso é até um cuidado que a gente tem que ter. A norma dá muitos exemplos para a gente de redação de relatório, só que a gente tem que ver se aquele exemplo bate exatamente com a nossa situação para não copiar um exemplo errado para um relatório, né? Então, assim, para um olhar mais atento do auditor experiente, não passa esse tipo de erro, não. Mas pode acontecer, já vi alguns casos práticos acontecer, a gente via alguns lugares trocando a redação, por exemplo, estou dando opinião com base na norma que a gente sabe claramente que é de apresentação adequada e aparece esse segundo parágrafo aqui pra gente. Então, a gente sabe perceber isso. Então, o primeiro cuidado tem que ter aqui na hora da escolha da redação. Passando para opinião, pessoal. É, a opinião eu já falei, né, vamos pegar essa do varejo, né, da 700, eu já falei o parágrafo padrão dela quando a gente não tem problema nenhum. Quando você lê lá opinião de auditoria, é porque realmente o auditor não identificou nenhuma distorção relevante, nenhuma limitação de escopo ali, limitação de evidências, né, no que ele estava fazendo. Só que o que pode acontecer? Durante o trabalho, o auditor pode, sim, né, se deparar ali com distorções que sejam relevantes para ele, ou com situações em que ele não vai conseguir evidência de auditoria apropriada o suficiente para concluir, né? Pô, eu quero fazer uma auditoria do imobilizado. Aí chega na entidade, ninguém tem um controle patrimonial do imobilizado todo espalhado. Você não sabe as unidades geográficas onde está isso, ninguém controla, não tem inventário. Como é que você vai auditar imobilizado? Você não consegue. Se você precisar emitir uma opinião sobre ele, você não vai ter evidência suficiente apropriada para isso. Você vai ter que modificar sua opinião de auditoria em função do seu julgamento ali sobre a relevância da questão.
E o que acontece, pessoal? As duas situações podem assim complicar a vida do auditor, né? Ele achar a situação relevante e outro sofrer essa limitação de evidências, né? E quando isso acontece, e a gente entende que são assuntos assim relevantes para ser levados ao conhecimento do usuário, a gente tem que fazer isso por meio do quê? Por meio da nossa opinião, que é o nosso canal de comunicação ali. E aí vem a norma, ela dá um simples comando para a gente: olha, se você achou uma distorção ou uma limitação de evidências aqui, só que o efeito delas não é generalizado, você pode prosseguir com uma ressalva. Agora, se o efeito for generalizado, a de distorção ela vira adversa, né? Ela evolui aqui para uma adversa, e a ressalva de ausência de evidência ela evolui para uma abstenção, caso os efeitos sejam generalizados. E eu vejo que muitas dúvidas que o pessoal tem é como fazer esse balanço ali entre o que é generalizado ou não. E a norma vai dar alguns exemplos, né, para gente, para tentar nos ajudar. Por exemplo, um exemplo clássico que a norma dá ali para uma opinião adversa é o quê? Exemplo número um que ela dá. Eu tenho que fazer uma consolidação de uma controlada, né? Não vou entrar no detalhe contábil disso, mas a consolidação é basicamente somar linha a linha o balanço e as demonstrações gerais ali da controlada, eliminar as transações como um ponto, tem meu consolidado, a grosso modo dizer. Se eu não consolido uma controlada relevante, né, quais linhas das demonstrações do consolidador vão estar erradas? Todas, né? Porque praticamente tudo ali, linha a linha, teria que ser somado, não foi. E se é uma controlada relevante, eu deixei de fazer uma consolidação bem relevante, eu errei a demonstração inteira do grupo. Logo, adversa. A outra é se eu usar uma base contábil errada. Por exemplo, as nossas normas contábeis, elas partem do pressuposto de um pressuposto de continuidade, né? Se, então, quando a gente avalia ativos ali, custo histórico, ou algumas exceções a valor justo, todas essas bases de mensuração da norma, elas vêm com base nesse pressuposto que a entidade vai ter uma continuidade ali. Só que quando a entidade não tem essa continuidade, talvez essas bases não sejam adequadas, nem a norma, teoricamente, lá, as normas padrão que a gente aplica deveriam ser as normas aplicadas. Então, se eu aplicar, por exemplo, uma NBC TSP, um IFRS da vida numa entidade que está em descontinuidade, eu vou gerar avaliações é, de ativo e passivo que não vão ser tão úteis para o usuário. Imagina, ser dono de uma empresa. Essa empresa tem uma máquina, certo? Essa máquina, se ela está um valor contábil lá de 1 milhão, você sabe que se ela continuar a operação dela, ela vai ter um valor recuperável maior que 1 milhão. Então, nesse caso, normalmente essa informação útil para o usuário. A máquina vai continuar operando e o valor dela está em linha com o que ela pode entregar. Agora, se essa empresa está em dissolução, liquidação, o usuário não quer saber quanto que ela pode ficar, qual que é o valor dela gerando riqueza ali. Ele quer saber por quanto que a empresa vai conseguir liquidar ela vendendo amanhã. Então vai mudar a métrica, entendeu? São cenários diferentes, são pressupostos diferentes. Então, se eu uso uma norma de continuidade para avaliar uma entidade que está em descontinuidade, eu vou errar o balanço da demonstração inteira. E aí seria o caso de uma adversa também, caso clássico lá da norma. O que dá muita confusão pro pessoal é o que é generalizado e o que não é generalizado. E já vou falar, gente, não existe uma solução mágica, não existe uma fórmula matemática mágica. Por exemplo, é, se a distorção pegar 50% das linhas lá da demonstração, é generalizado, até 50 não existe. A norma puxa para a gente para fazer um julgamento profissional em cima daquilo que a gente está vendo. Só que esse julgamento profissional, ela não vai te falar como fazer, é com base na experiência do auditor, na vivência. Então, o que eu posso falar para vocês dela é como normalmente eu penso para tomar essa decisão, se eu estou indo para uma ressalva, uma diversa. Eu falo primeiro a gente tem que entender as mensagens, né? Eu tenho 4 tipos de relatório. O não modificado, qual que é a mensagem que eu passo para o usuário? Usuário, examinei as demonstrações, na minha opinião ela está certa.
Na verdade, a mensagem que eu estou passando é essa. Materialmente correta. Eu tenho a ressalva. A ressalva, gente, ela é feita para dar uma ideia de exceção. Tanto é que o texto padrão dela é exceto. Como é que é o texto de uma ressalva, né? Aqui primeiro vai examinamos as demonstrações, pá, 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 pá. Em nossa opinião, exceto pelos assuntos escritos no parágrafo básico, opinião com ressalva, exceto por isso, as demonstrações estão apresentadas adequadamente pelos aspectos relevantes, de acordo com a regra contábil. É isso. Então, se eu estou escolhendo por ir por uma ressalva, eu estou falando de uma coisa que é uma exceção. Por exemplo, usuário. Qual que é a mensagem que eu estou passando? Usuário, a demonstração está toda certa, exceto estoques. Está avaliado por um método errado aqui, gera uma sobreavaliação de tanto. Aí eu vou falar para ele onde é que está o problema. Isso aí, no caso, é uma distorção. Ou então, usuário, tá tudo certo aqui na demonstração, exceto pela dívida ativa, que a gente não conseguiu auditar porque o auditado não consegue gerar uma evidência, um controle mínimo para a gente dar o primeiro passo na auditoria, certo? Então, quando eu puder passar essa ideia de exceção para o usuário, maravilhoso. Agora, quando que a gente transforma isso adverso ou abstenção? É quando a exceção vira regra. É quando a mensagem, na minha modesta opinião, é quando a mensagem que a gente passa já não começa a fazer sentido. Pega esse último exemplo que eu dei, usuário, tá tudo certo, exceto dívida ativa que eu não consegui evidência de auditoria para ela. Aí o usuário vai ler, pô, filho, então tá tudo aqui na demonstração tá certo, exceto a dívida ativa. Beleza, obrigado. Aí o usuário pega para ler a demonstração e a dívida ativa é 80% do ativo. Ele vai virar para mim, eu falei, você é doido? Tipo assim, como é que você fala que tudo está certo exceto 80%? Não existe. Então, qual que é meu julgamento aqui? A partir do momento que eu me coloco no lugar do usuário e a mensagem que eu vou receber talvez venha né, ela meio truncada assim, que não faz sentido, eu falei, talvez eu estou colocando a opinião errada. A ressalva, ela tem que passar realmente a ideia de exceção. Agora, quando a exceção vira regra, não dá para manter com ela. Ah, usuário, tá tudo tem esse caso, né? Às vezes eu tenho, porque ele dá, cadê a distorção é generalizada. Às vezes eu tenho ela numa linha só, mas a linha é tão absurda que ela pega o valor inteiro da demonstração. Ou então, o usuário está tudo certo, exceto caixa que está errado em tanto, exceto atividade ativo que está errado em tanto, exceto estoque que está errado em tanto, exceto imobilizado, tá, tudo só são relevantes, né? Então, cara, no final das contas, tipo assim, tá difícil achar o que tá certo, né? Tá tudo errado, a exceção é o que tá certo. Então, qual que é a mensagem que eu tenho que passar? É que tá tudo certo, exceto tudo, ou que tá tudo errado? Qual faz mais sentido? Então, é esse julgamento que a gente faz no dia a dia para escolher entre esses tipos de opinião. Não tem fórmula mágica, não tem receita de bolo, não tem algoritmo, não tem IA que vai fazer isso por você. Talvez possa te ajudar, mas não substitui o julgamento do auditor. Então, assim, cada caso é um caso. Depende muito, assim. Depende muito do seu entendimento de quem é o usuário da informação e qual o tipo de decisão que ele vai tomar também. Isso aí é muito importante. Então, pessoal, prosseguindo aqui um pouquinho, depois de falar de opinião, né? Principais ações de auditoria. O que acontece, pessoal? Ele foi uma das adições mais recentes que a gente teve na estrutura aqui do relatório, como ele é hoje, né? Eu vou mostrar alguns exemplos depois. Os principais ações de auditoria, ele é o espaço que o auditor tem para contar é, o que aconteceu no trabalho para alguns assuntos mais relevantes. Normalmente o que a gente tem por referência, para quem é auditor mesmo, já trabalha, normalmente é risco significativo que não deu problema. O que não dá problema? Eu fui lá, fiz o teste, consegui evidência e vi que o risco não materializou, né? Em distorções e que eu consegui auditar aquilo aí, não tive limitação de evidência. Só que é um assunto tão complexo, eu achei tão pesado lidar com ele no trabalho, e ele é tão sensível que eu acho que vale a pena o usuário saber que tem esse assunto rolando ali. Então, é o espaço que o auditor tem para falar, basicamente, qual que é o assunto, por que que ele acredita que é um assunto relevante aquilo ali,
e qual que é o tratamento que ele deu aquilo ao longo do trabalho. Normalmente, se a gente pegar hoje empresas privadas, aí, a gente vai ver que a maioria das situações de auditoria é como os auditores lidaram com estimativas contábeis mais críticas, igual impairment, tributação diferida das entidades. O setor público ainda é um parágrafo que a gente anda vendo pouco, né? A gente tem que começar a implementar mais com espaço para o auditor mostrar as questões que aconteceram, mas em outro aspecto eu também entendo que a gente não tenha muito esse parágrafo, porque esse parágrafo, igual está escrito aqui, ele não é o espaço para eu falar de coisas que estavam erradas. Por quê? Se uma coisa estava errada e eu acho que merece a atenção do usuário, o espaço disso não é aqui. O espaço disso é lá na opinião, na forma de uma ressalva, uma modificação de opinião, uma ressalva, uma diversa abstenção. Então aqui é só coisa que eu consegui examinar e que não tinha situação relevante. Eu só estou colocando aqui que são assuntos mais sensíveis, né? Então é uma ótima pegadinha para concurso aqui, se a banca quiser fazer, né? É, aí o que que acontece? Esse parágrafo ele é uma adição recente, né? Antes dele a gente tinha relatório de auditoria ali de 2, 3 páginas, depois aumentamos para 4, 5. O pessoal acha, não, que pouco o relatório de auditoria, é porque o relatório de auditoria é bem objetivo. Ninguém está muito interessado em saber o que que eu fiz, o que que eu sofri, como foi difícil a auditoria, não, quer saber o quê? A demonstração está certa ou não está. Aí como é que fica lá a opinião? Está certo ou não está? Separação, olha, além de tá certo ou não tá por esses motivos. Tem outros assuntos aqui que são delicados, que a gente lidou ao longo da auditoria, mas que teve ok. O setor público, o que eu ia falar, que na outra mão, acaba que a gente acha tanta distorção relevante, a gente tem tanta limitação na parte patrimonial, né, da contabilidade, que está muito aquém ainda, qualquer ente, qualquer município, estado, união também está bem aquém ainda da contabilidade. Acaba que a gente acha tanto problema que os parágrafos lá de opinião e base para opinião ficam carregados, assim. É sempre uma diversa, uma abstenção, no mínimo uma ressalva ali, dependendo da conta, que todos os assuntos que seriam os assuntos significativos da auditoria, na verdade, eles já viraram problema que gerou modificação de opinião. Então, não sobe muita coisa para colocar aqui, para ser sincero. É difícil a gente ver uma coisa que é complexa e que deu certo na contabilidade patrimonial de entes públicos. É a realidade que a gente vive, né? Mas o intuito do parágrafo é esse. É, andando aqui, né, a gente tem os parágrafos de ênfase e outros assuntos. Essa é a mesma função, pessoal. É chamar a atenção do usuário para alguma coisa que o auditor acha que é importante. Lembrando, é o auditor chamando atenção para algum fato que existe. Se esse fato é algo que existe nas demonstrações, já está escrito lá, a gente faz uma ênfase. Então, como é que é o texto da ênfase? Chamamos atenção à nota tal, que fala disso, 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 blá, 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 e lá no final, lá na recomendação, lá no finalzinho, né, nas redações que a NBC tem acesso a isso, tá, não modificamos nossa opinião com relação a isso. Só para reafirmar. Se tu é um bom leitor, na hora que é parágrafo de ênfase, não é opinião. Então, tanto faz, não tem modificação de ênfase. Mas o pessoal coloca na redação, não modificando nossa opinião em relação a esse assunto. Até porque se estivesse modificando de novo, estaria que tá lá na opinião e não no parágrafo de ênfase. O parágrafo de outros assuntos, ele tem essa mesma ideia de chamar a atenção do usuário, só que ele chama a atenção para uma coisa que não está na demonstração. Então não tem como começar, chamamos a atenção à nota tal, igual a ênfase, porque não está na nota tal. Normalmente, pessoal, um que era bem famoso assim no setor privado é que a gente tem CPC e IFRS, né? E a gente fala que um basicamente é igual ao outro, só que tem algumas diferencinhas. Aqui no Brasil, no CPC, a gente tem o CPC, deixa eu lembrar aqui agora, 9. CPC 9 fala de DVA. DVA é demonstração do valor adicionado. Só que demonstração do valor adicionado é uma criação nova, uma jabuticaba brasileira, que praticamente um lobby da academia, da USP, não sei, para colocar uma demonstração que, assim, particularmente falando, não acho que agrega valor nenhum para investidor e credor. Para investidor e credor, ninguém tenta. Pode agregar para quem está fazendo alguma pesquisa, tentando fazer algum artigo lá dentro da universidade em cima desse negócio. Mas verdade seja dita, é uma demonstração de resultado reorganizado. Basicamente é isso.
tenta fazer uma aproximação ali do produto interno bruto, mas não consegue fazer essa aproximação, então é meio que nunca peguei muita utilidade dela, para falar a verdade. E ninguém analisa, você pega analista de mercado, ninguém vai falar de DVA. Quem vai falar de DVA é só o acadêmico. Então, assim, e como pelo CPC, estrutura conceitual, a demonstração é feita para investidor e credor, eu acho que para a gente aqui foi um tiro no pé colocar essa DVA. Mas, assim, opinião pessoal. Só que qual que é a grande questão? Ela é só nossa mesmo, o IFRS não tem a DVA. Ó, que surpresa, né? Porque o IFRS é para investidor e credor de verdade. Não teve esse lobby lá ainda. Então, o que que acontece? Normalmente o pessoal colocava o parágrafo de outros assuntos relatórios de auditoria falando, olha, essa demonstração aqui é elaborada com CPC, equivalente a FRS. Só que vocês vão ver aqui que existe uma DVA. DVA é uma demonstração brasileira. O investidor internacional, se ele quiser pular ela, não tem problema nenhum. O investidor nacional também, se ele quiser pular ela, não vai ter prejuízo nenhum. As decisões que você iria tomar aqui mesmo. Então, basicamente, tinha esse parágrafo padrão lá de outros assuntos. Certo? Basicamente, a diferença entre os dois aqui. Tem outras informações, pessoal. O auditor, ele tem como responsabilidade auditar as demonstrações contábeis, o conjunto de demonstrações contábeis, né? Varia entre setor privado e público, né? Lá no setor privado, balanço, demonstração de resultado abrangente, né? Que tem a demonstração de resultado e os outros resultados abrangentes. DMPL, DFC, se for empresa aberta ou grande, TVA, notas explicativas. Se for no setor público, balanço patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, né, a DVP, equivalente a DR, balanço orçamentário, balanço financeiro, DFC, notas explicativas, eventualmente DMPL, dependendo ali do tipo de entidade. Mas basicamente essas. E isso é o que eu tenho que auditar e emitir opinião. Só que normalmente essas demonstrações elas não andam sozinhas por aí. Lá no setor privado, elas são sempre acompanhadas de um tal relatório da administração, que é o espaço que a administração da entidade ele tem para comentar, né, desempenho, tudo. E nessa questão de comentar desempenho, a gente coloca ali umas informações contadas financeiras, como lucro, ou o derivado, que dá para derivar delas, EBITDA, dentre outros. No setor público, a gente também tem alguns relatórios de acompanhamento, né, das políticas públicas, que não são as demonstrações contábeis, mas pode ir junto com elas, né, um relatório de governo. E qual que é a responsabilidade do auditor com relação a essas informações que acompanham as demonstrações contábeis? Eu tenho que auditar elas? Não. Mas minha obrigação é fazer a leitura delas. E se eventualmente eu ver nessa leitura que elas têm alguma informação que contradiz as demonstrações que eu auditei, ou que contradiz, ou que não está muito de acordo, eu tenho que apontar isso para o usuário só. Eu tenho que fazer a leitura. Por exemplo, estou com a demonstração de resultado, lá está um lucro de 1 milhão. Aí eu vou no relatório de administração de uma empresa, tá 2 milhões. Mas, pô, mas deveria ser o mesmo lucro, no mesmo período aqui. Como é que o relatório contábil é e o outro é outro número? Se não tiver uma justificativa para isso, eu vou ter que chamar a atenção para isso do usuário lá na hora que eu estiver falando do parágrafo de outras informações. E aí, pessoal, passou de outras informações, a gente tem parágrafos padrões, responsabilidade da administração, só para reafirmar que a administração que elabora as demonstrações, que é responsável pelos controles internos para gerar aquelas demonstrações, que os responsáveis pela governança que deveriam vigiar isso, e as responsabilidades do auditor, explicando ali que a gente faz a auditoria com base nas normas nacionais, internacionais de auditoria, explica um pouquinho do que a gente faz, né, que a gente avalia risco, situação relevante, que a gente avalia os controles internos relevantes ali para a entidade, que a gente desenvolve as respostas a riscos, é basicamente isso e acabou o relatório. Inclusive, teoricamente acabou aqui, vou mostrar alguns exemplos, né, acho que fica melhor aqui. Acho que eu vou começar numa empresa privada, né, se eu pegar, normalmente digitar o nome de qualquer empresa, tipo Itaú RI, vai lá para a área do relacionamento com investidores, é o lugar mais fácil, você vai achar Petrobras RI, CEMIG RI, é onde você vai achar a demonstração contábil. Aqui, vamos pegar aqui, deixa eu entender aqui, tá, vamos pegar a última fechada auditada mesmo, que vai ser o quarto trimestre 25. Aí, demonstrações contábeis completas em IFRS.
IFRS, norma contábil internacional, setor privado. Aí vamos lá. E vamos. Essa aqui é a demonstração, né? E a demonstração já abriu aqui direto no relatório de auditoria. Peraí, só mostrar para vocês as demonstrações, quarto trimestre. Vai ter algumas coisas falando aqui. Aqui não é demonstração contábil ainda, tá vendo? É uma informação que acompanha. Aí começa um relatório da PwC, que é o relatório de auditoria. E aí a primeira linha aqui, ó, vamos só nessa primeira linha. Só de eu ler aqui opinião, eu já sei que a Price auditou e não achou problema. Vai ser aqueles dois parágrafos padrão, depois uma base para opinião só, falando ali que estão seguindo os requisitos éticos da profissão, das normas, e tá tudo ok. Por que que eu sei isso? Porque se fosse uma ressalva, estaria opinião com ressalva. Se fosse adverso, estaria opinião adverso. Se fosse obsessão de opinião, é obsessão de opinião. E, igual eu falei, a ressalva ela dá uma mensagem de exceção, a adversa ela dá uma mensagem tipo, eu consegui auditar, mas tá tudo errado. Ou tá tudo substancialmente errado, né? Não está apresentado adequadamente. Esses exemplos de texto, gente, do que acompanha ali, vocês vão achar na norma 705. Ela tem no apêndice delas vários exemplos ali de redação. Para esses casos, quando tem adverso é assim, quando tem ressalva é assim. Aqui, ó, começa os exemplos aqui. Relatório do auditor, opinião com ressalva. Aí, tá vendo aqui, ó, opinião com ressalva. Base para opinião com ressalva. Aí, o que é principais ações de auditoria e tal, eu quero exemplo 2. Opinião adversa. Aí vai começar, opinião adversa. Examinamos, em nossa opinião, devido à importância do parágrafo, né, base opinião adversa, é, base opinião adversa, as demonstrações acima referidas não apresentam adequadamente todos os aspectos relevantes do que era para representar. E a abstenção, ele fala assim, ó, tentei, ou fui contratado, ou fui designado para auditar, não consegui, não vou emitir opinião. Aqui, vamos achar o exemplo dela aqui. Opinião com ressalva de novo, deve ser por limitação de evidência, né? E abstenção de opinião, olha só como é que fica o texto padrãozinho dela aqui. A gente fomos contratados, se fosse a gente no setor público, né? Fomos designados para auditar, porque a gente não é contratado, para auditar as demonstrações, tá, 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 tá. Não expressamos uma opinião sobre essas demonstrações em função do que está aqui no parágrafo de base para abstenção de opinião. Não conseguimos evidências, né, para tudo. Gente, eu vou dar uma ressalva aqui, olha. Examinando as demonstrações, na nossa opinião, está tudo apresentado adequadamente, exceto pelo fato que eu está aqui no base para opinião com ressalva. Vai lá na base para opinião com ressalva, olha, não consegui evidência da dívida ativa, do imobilizado, das provisões, dos restos a pagar, das operações de crédito. Aí o usuário vai pensar, então, você conseguiu evidência de quê? Você está emitindo opinião com base em quê? Tá vendo? A exceção virou regra. Então, nesse caso, é mais fácil eu falar, cara, nem dá para opinar nisso aqui, porque eu não consegui evidência para falar das coisas. Então, é complicado eu me comprometer, aumentar meu risco de auditoria dessa forma. Então, a gente vai assim. Então, voltando aqui, só de ver isso aqui, opinião, teoricamente o usuário já está. Se ele quiser analisar as demonstrações, a primeira pergunta que ele se faria, será que esses números estão materialmente corretos? Já está respondida pela primeira palavra aqui do relatório. Aí logo em seguida, opinião, dois parágrafos, né? A base para opinião, principais assuntos de auditoria, né? Basicamente eles colocam naquele formato que eu falei, por que que é um principal assunto de auditoria, como que o assunto foi tratado dentro da auditoria. Aqui quer ver? Ele aumentou uma, duas, três páginas do relatório praticamente. Se não fosse por ele, o relatório, vamos ver quantas páginas tem o relatório de auditoria. Isso aqui é uma meta. Ele vai dar 13, aí até a assinatura aqui, está na 19, 6 páginas, 3 é de principais ações de auditoria. Depois dos principais ações de auditoria, vem outros assuntos. Aqui, ó, a ela aqui, ó. Outros assuntos DVA. A DVA só existe na jabuticaba brasileira. Então nós vamos explicar aqui. Tá vendo? CPC 9, acertei o número, inclusive. Tô bom. Aí não tem ênfase, né? Normalmente a ênfase vem antes. Não, isso aqui pode ser considerado uma ênfase. Conciliação.
Outros assuntos, demonstração. Será que é outros assuntos? Porque aqui, outros assuntos, nota 33A. Não começou com chamamos atenção a nota 33A, mas tá aqui, conforme descrito a nota. Eu não vou entrar no detalhe, mas provavelmente uma ênfase em outros assuntos. Aí vem outras informações que acompanham, né? Aqui eles falam da responsabilidade deles, que é de ler. Aqui, ó, de ler o relatório de administração, que no caso é a informação, e considerar se ele está consistente com as demonstrações contábeis. Aí, de novo, responsabilidade de administração e governança, esse que elabora as demonstrações, responsabilidade do auditor, falando que fez tudo com base nas normas de auditoria, o que que a gente faz durante um trabalho de auditoria, né? Em um resumão aqui, e finalmente, a caneta do povo para colocar o nome ali, colocar o CRC na reta, né? Lá no setor privado, falando, ó, tá certo essa demonstração. E quando não tá, hein, a gente queima quem? É a credibilidade do auditor. E é o bem mais valioso do auditor. Daí o perigo de jogar essa caneta aqui, porque o trabalho tem que estar muito bem feito, para a gente ter uma segurança, ou a segurança razoável, né? 95% de confiança na maioria das vezes, que do que o que a gente está afirmando é o cenário real, né? Então, beleza. Deixa eu mostrar um outro exemplo aqui. É, ONU, a gente sabe que o TCU está auditando a ONU, né? Audit Report. Deixa eu ver se eu acho fácil aqui, ó. Board of Auditors Report. Isso aqui a gente sabe que o TCU está auditando a ONU, é com base nessas normas, as SAIs são iguais às ISAs, iguais às NBASF, são iguais às NBCTA. Então, um relatório que o pessoal do Brasil, da França, da China, se não me engano, está emitindo sobre as demonstrações da ONU, não pode desviar muito do que a gente está vendo ali no Itaú, né? Então vamos ver como é que ficou aqui o relatório desse para 2024. United Nations. Vamos lá. Aqui, Financial Report and Audited Financial Statements. Beleza, vamos lá. Onde que eu vou achar a opinião aqui? Vamos rolar um pouquinho. Report of the Board of. Página 7. Pelo que eu estou entendendo aqui, um relatório de auditoria vai estar na página 7. Aqui, ó. Opinião. Tá em inglês, né? Mas tá fácil aqui para nós. Só de eu ler essa primeira linha aqui, eu tô chegando na conclusão que o Board of Auditors lá da ONU, né? Que é China, França e Brasil, chegaram na conclusão de que as informações estão apresentadas adequadamente em todos os aspectos relevantes. Como é que é aqui, ó? Financial statement presented fairly in all material respects. Ou seja, está tudo certinho. A base para opinião, né, que a gente ia falar. Informação, other than the financial statements and the auditor report thereon. Isso aqui é aquele outras informações importantes, não teve espaço de auditoria, não teve, parece que não teve nem ênfase, nem outros assuntos, já foi direto para aquelas informações que acompanham as demonstrações, né? E, de fato, responsabilidade aqui da administração e da governança, responsabilidade do auditor, a caneta pesada já veio logo em seguida aqui. Ah, tá. Lá eles ainda têm um reporte para a parte de conformidade e aqui as canetas pesadas. Tudo aqui. Incluindo o presidente do TCU aqui também. Tranquilo? Então, assim, vocês viram que ficou igualzinho. A nossa meta no setor público é chegar nesse formato de relatório. Ah, Felipe, mas normalmente quando a gente faz auditoria, emite um relatório aqui de 100 páginas. Aí eu vou perguntar, quais as perguntas do usuário que esse relatório de 100 páginas responde? E onde ele responde elas? Porque essa questão de diminuição do tamanho do relatório não é uma invenção nossa, não. Isso aí já está a nível mundial. Para o setor público. No setor privado, vocês viram ali que é um relatório de 5 páginas. O que não quer dizer, gente, que a gente vai mandar só esse relatório de 3, 5 páginas também com o fruto do nosso trabalho na auditoria financeira, porque eu não tive a oportunidade de explicar aqui. Tem uma outra comunicação que a gente tem que fazer, né? Até falei nela na palestra do ENAF desse ano, que é a comunicação do NBCTA 2005, que é a comunicação das eficiências de controle interno para a administração, né? E para os responsáveis pela governança no caso das eficiências significativas. Então acaba que vira um relatório também, ele é mais robusto, robusto no sentido, ele é mais cheinho, né? Mas o mais importante da auditoria é o que? Falar se tem deficiência de controle interno? Não.
O auditor lá na NBCTA 200, qual que é o objetivo dele? A finalidade do trabalho é aumentar a credibilidade nas demonstrações contábeis. E ele consegue isso por meio da emissão de uma opinião sobre se essas demonstrações contábeis contêm ou não situação relevante, né? Dependência causada por erro ou por fraude, e se essa demonstração está de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável. Então, nosso objetivo é falar se tem situação relevante ou não, não é falar se tem deficiência em controle interno. Só que, verdade seja dita, toda e qualquer distorção da contabilidade, ela só nasce porque algum controle deveria ser bem implementado, bem desenhado, implementado e mantido para prevenir, detectar ou corrigir aquela distorção, não foi. Então, é deficiência de controle. Então, normalmente essas deficiências de controle, elas conversam com as situações relevantes, com distorções não relevantes e também às vezes a deficiência ela ainda não materializou uma distorção, mas é uma deficiência que tem potencial para fazer isso. Então a gente reporta isso num relatório e fica um pouco mais cheio, né, do que o relatório de opinião. Que provavelmente vocês estão vendo aqui que tem, a gente viu aqui o relatório de auditoria, uma, duas, três páginas, só que o relatório todo tem 314. Essas outras 314, com certeza, é para descrever melhor algumas situações aqui, né? Igual eu falei, a gente não vai deixar de fazer os relatórios mais descritivos, mas provavelmente deve ter as demonstrações contábeis estão aqui também. Agora, a gente tem que avaliar e fazer um julgamento no seguinte, né? Ah, vou continuar colocando mais conteúdo depois do mínimo da norma aqui, que é a opinião, né? Que é o mínimo, mas ao mesmo tempo é tudo que o usuário precisa, né? Na maioria das vezes. É, aí eu já vi algumas situações, por exemplo, eu tenho um relatório de contas de governo, né, elaborado pelos tribunais. Às vezes o relatório 200, 300 páginas. Às vezes o relatório do tribunal é maior que o relatório das contas, que contém as contas. Eu falei, qual que é o sentido disso? Tipo assim, eu estou fazendo um relatório para o órgão, eu estou complementando, como é que eu justifico eu ter um relatório de auditoria maior que o relatório que foi objeto de auditoria? Não tem lógica isso. Quais perguntas do usuário ali desse relatório que eu estou respondendo, entende? Então, assim, essa parte de relatório a gente, na teoria é simples, tá vendo? Eu montar uma opinião com base no resultado do trabalho. Mas na prática a gente tem muitas variações entre os órgãos públicos. Aqui eu mostrei, por exemplo, que saiu da ONU. Se eu pegar, por exemplo, aqui um relatório de auditoria do ECA, Financial Audit Report. ECA é o Tribunal de Contas Europeu. Tem exemplos do GAL também. Vamos lá, Audit Reports, né? Só que eu tenho que achar o report de demonstração contábil, que é o de contas, né? Auditoria de contas, Annual Report. Vamos ver se eu acho aqui, Annual Report. Esse ano de 2024, vamos ver se tá nesse formato que eu tô falando. O ECA, gente, ele fala que faz duas auditorias. A de contas, que é financeira aliada à conformidade, e as de performance, que são as operacionais, né? Então aqui a gente tem Annual Report na implementação do orçamento da União Europeia. Vamos ver aqui um pouquinho, vamos folhear ele um pouquinho aqui. Institutional Report. Deixa eu dar uma folheada aqui. Statement of Assurance. Assurance é asseguração. Auditoria é uma das espécies de trabalho de asseguração. Auditoria é asseguração razoável. Revisão é asseguração limitada. Vamos ver aqui como é que eles estão dando. Statement of Assurance. Vamos lá, Tribunal de Contas Europeu, hein? Ah, Reliability, confiabilidade das contas e regularidade das transações. Beleza. Vamos lá. Opinião, ó, já começou aqui. Só de aparecer uma opinião aqui, já tô me levando a crer que deu bom lá para 2024, hein? Vamos ver, aqui tá falando que ele auditou, né? Que foram as contas consolidadas e a legalidade das transações underlying, né, subjacentes. Aí sobre a confiabilidade das contas, ele está dando uma opinião limpa, né? Parece. Aí na legalidade, a conformidade, ele está falando aqui de receitas, né? Aí está dando opinião, então tá limpo. Aí aqui nas despesas, ele está dando uma adversa na regularidade das despesas e uma qualified. Qualified é ressalva, tá bom?
talvez um relatório interessante para a gente ler aqui depois, esse do ECA do ano, tá? Não vou passar por tudo aqui. Aqui, Key Audit Matters, assuntos relevantes de auditoria, ou seja, coisas que não estavam erradas, mas que deu um trabalhinho na auditoria. Deixa eu ver. Liability for Pension and Employee Benefits. Isso aqui sabe o que que é? Provisão atuarial. Benefícios empregados, aqui ó, pensão. Então, assim, eles devem ter dado uma canseira mexer com a provisão matemática, provisão atuarial, mas no final das contas eles concluíram que estava certo, né? Então, só trouxeram para cá mesmo. Vamos andando. Acesse, deixa eu ver aqui. Tchan. Other matters, outros assuntos, parágrafo de outros assuntos, aí tudo isso aqui para baixo é outros assuntos. Responsabilidade da administração, cadê a responsabilidade do auditor agora? Cadê caneta pesada, caneta pesada? Ou será que vai continuar o relatório? Caneta pesada, pô. É o nosso relatório, tá vendo? A Europa já está fazendo assim também. ONU, Europa, Itaú. Aí vamos fechar com os Estados Unidos para ver aqui. Vamos lá no Financial Audit Report GAL, que é a Controladoria Norte-Americana. Vamos ver, né? Alt, beleza. Pode ser isso aqui também. Deixa eu botar na. Pera aí, rapidinho. Pode ser isso aqui. 2025. Beleza. Beleza. Eu quero um PDF aqui. Quero um PDF. Tá cheio de resuminho. Tem um accessible de 10 páginas. Não, mas não era pra clicar, não. Volta, volta. Ah, o accessible não deve ser com base na norma. Deixa eu ver. Não, não tá parecendo. Tá com carinha de ser o da norma, não. Não, tá. Não, eu quero pegar o completo. O completo, vamos ver se a gente acha esse formato com opinião, né? Full Report, 259 páginas. Eu nem vi quanto que tava da União Europeia. Tá 557 páginas. Então, tipo, para mim o relatório acabou aqui, tá ótimo, tá, gente? Aí coloca deficiente de controle, mas o pessoal deve fazer avaliação de política pública, né? Então deve botar mil cores, vai botar gráfico e tudo, vai querer fazer análise vertical, horizontal, vai querer complementar a informação que a administração não colocou. Eu já acho, sei lá, meio loucura, mas vamos lá. Financial Audit, beleza. Legal aqui. E as primeiras páginas do outro relatório, as 10 primeiras, tá igualzinho, pelo que eu tô vendo o subtítulo aqui. Mas vamos ver. Eu não tenho fé que vai aparecer uma opinião aqui. Other risks. Tá. Tô achando que isso aqui aqui, 11 páginas, tá vendo? É exatamente o resumão. Vamos ver. Financial Report. Ah, tá. Vamos lá. Financial Statement, né? Esse statement do controlador aqui. Deixa eu ver uma coisa. Pode ser que seja ele. Tô querendo saber o nome que ele tá dando pro relatório. Pode ser que seja esse aqui na página 40. Logo antes das demonstrações contábeis. Normalmente tem gente do setor privado que tá botando essas demonstrações. Agora é engraçado que aqui tá saindo junto com as demonstrações. Então, tipo assim, o relatório tá grande aqui, não é por causa do relatório de auditoria. Olha que legal, gente. Isso aí é legal. Não é por causa do relatório de auditoria, é por causa da financial statement, tá ligado? Vamos ver aqui. Management Discussion, Statement of the Controller, da 4052, 12 pá. Tô achando que esse aqui que é o relatório de auditoria. Espera aí, tá na página 40. 41. Tá com carinha, tô sentindo. Mas tá meio resuminho. É a mesma coisa do outro. Não, a mesma coisa. Peraí, peraí. Em algum momento eu boto fé aqui. Gente. Other Risk, mesmo relatório. Aí vai começar a demonstração? Não, peraí, eu quero achar isso aqui. Se eu procuro. Deixa eu procurar direito nesse índice aqui. Vamos procurar direito nesse índice aqui, porque tá igualzinho os relatórios ali, tá doido. Message statement of the controller. Required. Ah, não, é aqui, ó. US Government Independent Auditors Report. É a última coisa lá do relatório.
Pera aí. Na página 208. Página 208. Cadê ela aqui? Aqui, ó. Vamos ver. Vamos lá, tá endereçado o relatório. Beleza. Opinion. Vocês sabem o que é disclaimer, gente? Disclaimer é a abstenção de opinião. Pelo que eu tô entendendo aqui, ele está dando uma opinião nas demonstrações consolidadas, que é uma abstenção, está falando que não consegue auditar a demonstração, porque provavelmente não deve conseguir evidência, deve ter muita coisa obscura lá no governo, né? Quando é assim. Pô, mas tá aqui, disclaimer, tá separando aqui nas demonstrações accrual bases, né, apuradas por regime de competência, e nas de sustentabilidade, que daqui a pouco a gente vai ter que emitir opinião nisso no Brasil também, tá? Então, aí ele está colocando a base para abstenção de opinião em cima das demonstrações por competência e em cima das de sustentabilidade. Poxa, relatório de auditoria. Vamos ver se vai seguindo aqui o resto da estrutura. Outras limitações ao escopo, ele teve que falar muito. Parágrafo de ênfase, tá? Então, isso aqui é ênfase, não são coisas erradas, são só ênfase que ele está dando, mas está respeitando o formatinho ali maravilhoso. Outros assuntos, ou seja, ele pulou principais assuntos de auditoria. Mas, gente, vamos lá. Eu já estou dando, no caso, ali uma abstenção, ou se fosse uma diversa. A diversa falando que está tudo errado, a abstenção tá falando que eu não consegui auditar nada. Como é que eu vou colocar principais ações de auditoria? Principais ações de auditoria não é uma coisa que estava certa e que eu consegui examinar? E falando, contando a história, como é que eu lidei com aquilo no trabalho? Como é que eu vou falar que tem algo certo, que eu auditei e lidei bem no trabalho, se eu estou dando uma abstenção de opinião? Então, certinho, não tem que ter. Igual eu falei com vocês, esse parágrafo da gente do setor público, que a gente vai viver muito esse cenário de abstenção e diversa, não tem como ter esse parágrafo de participações de auditoria. Se fosse diversa também, não, tô falando que tá tudo errado. Aí outros assuntos, certinho, maravilhoso. Responsabilidade da administração, responsabilidade do auditor, outras informações requeridas. Aí tem um reporte de controle interno, que eu imagino que na jurisdição deles lá, com a questão da SOX, eles têm que falar alguma coisa de controle interno aqui no relatório mesmo, que é tipo, um pouco diferente do nosso. Algumas bases, responsabilidades, definições, o reporte de compliance, né? Normalmente o pessoal coloca no setor público também, tranquilo. Então ele deu um reporte das demonstrações financeiras de competência e sustentabilidade. Falou meio que deu um reporte aqui de controle rápido, né? Uma chamada de controle rápido, uma chamada de compliance, né? De conformidade rápida e a caneta pesada, o formato que está lá na norma. Pois é, gente. O setor privado usa a mesma norma que a gente, faz o relatório daquele jeito. Nós usamos a norma, o relatório da ONU está do mesmo jeito, o relatório do Tribunal de Contas Europeu está do mesmo jeito, o relatório do GAO, que é a Controladoria Norte-Americana, está do mesmo jeito. Aí fica a reflexão. A gente, no nosso Tribunal de Contas, na nossa IEC aqui no Brasil, se a gente está fazendo diferente, a gente está fazendo diferente com base em quê? E por quê? Se todo mundo está indo na mesma linha. Então, pessoal, acho que de relatório de auditoria, vamos ficando por aqui, já deve estar longa a aula, mas é basicamente o conhecimento que eu queria passar brevemente para vocês, porque esse tema ainda dá muita discussão, tá bom? Obrigado aí pela atenção, fique com Deus.